Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas de derivadas parciais e agora vamos para o nosso segundo exemplo de derivadas direcionais. Bom, seguindo o passo a passo que nós fizemos anteriormente, basta que nós façamos o quê? Nós temos aqui uma função de três variáveis, né, x, y, z, um ponto e um vetor diretor aqui onde nós queremos calcular a direção a taxa de variação nessa direção. Tá? Então olha só, o primeiro passo, como de costume, é normalizar o vetor, ok? Então, olha só, a primeira coisa que nós vamos fazer, calculando a norma de A, nós vamos chegar em raiz de 2 ao quadrado, mais, aqui vai ser o 1 ao quadrado, mais o menos 2 ao quadrado. Isso daqui vai resultar em 4, mais 1, 5, mais 4, 9. E, portanto, raiz de 9, que é igual a 3. Essa daqui é a norma do nosso vetor U. Certo? Desculpa, a norma do nosso vetor A. Agora, o que nós temos que fazer? Basta que nós façamos A dividido pela sua norma, para encontrar o nosso vetor U. E, portanto, nós chegaremos em 2i dividido por 3, que é a norma que nós encontramos, mais uma vez o j, né, dividido por 3, menos 2k e o 2k dividido por 3 também. Ok? Então aqui está o nosso vetor U, que é um vetor unitário, certo? É isso aqui que a gente precisava. Qual é o próximo passo que nós precisamos encontrar? O nosso primeiro passo é derivar tudo. Tá? Deriva tudo. Então, nós temos a nossa função aqui, dada por x² y menos yz cubo mais z. Então, olha só. O que nós temos que fazer? Primeira derivada que nós vamos encontrar, a derivada para x. Derivada para x. Então, derivando aqui, nós vamos ficar com 2xy, e todos os outros termos nós não temos mais x, né? Então esse termo vai morrer e esse termo vai morrer. Nós vamos ficar com a derivada para x igual a 2x vezes y, ok? Derivando então para y, nós vamos chegar em, nessa primeira parte, nós temos x² y. Derivando y, nós chegamos uma vez x ao quadrado, uma vez x ao quadrado. E agora, nessa outra parte aqui, nós temos menos yz cubo, que nós vamos ficar com menos 1 vezes z ao cubo, e esse z aqui depois morre. Então fica menos z ao cubo. E a nossa última derivada que nós temos que providenciar, a derivada em relação a z. Como que vai ficar? Não temos z aqui, aqui nós vamos ficar com menos 3yz², menos 3 yz ao quadrado. E aqui, na última parte, nós temos só z, derivando fica 1. O que nós temos que fazer com isso daqui? Isso daqui nós temos que aplicar no nosso ponto P, que foi dado ali no comecinho do exercício. Aplicar no ponto P de componentes 1, menos 2 e 0. Ok? Esse aqui é o nosso ponto P que foi dado. 1, menos 2 e 0. O que a gente precisa fazer agora? Simplesmente substituir esses valores para encontrar quanto que vale cada um. Então, olha só. A derivada para x aplicada no ponto vai ficar quanto? Nós temos 2 vezes 1 vezes o menos 2, portanto, menos 4. A nossa derivada para y vai ficar x ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que dá 1, menos o 0, que vai ficar 1. E a nossa derivada para z, como é que vai ficar? Nossa derivada para c vai ficar menos 3, vezes y, que vale menos 2, que dá 6, vezes o 0, 0. Sobra só o
1. E, portanto, nós ficamos aqui com essas componentezinhas aqui. A derivada em relação a x é igual a menos 4, a derivada em relação a y é igual a 1, e a derivada em z é igual a 1 também. Bom, o que nós precisamos fazer agora? Basta que nós simplesmente substituir todos esses valores aqui na nossa equaçãozinha da derivada direcional. Como é que vai ficar? Nós temos que a nossa derivada direcional em relação ao vetor u da função f de x, y, z é dada por, tem que pegar a derivada em relação a x, vezes a componente u1, a componente de u em x, mais a derivada em relação a y, vezes a componente u2, que é a componente em relação a y do vetor unitário, mais a fz vezes a componente u3. Então, olha só, agora, simplesmente, o que a gente precisa fazer é substituir a derivada em direção ao vetor u da função xyz no nosso ponto P, vai ficar como? Nossa derivada em relação a x vale menos 4, em y, 1 e em z, 1. Quais são as componentes que nós temos aqui? Essa primeira componente é a nossa componente U1, U2 e U3. Então, basta que a gente substitua cada um desses valores aqui para chegar na nossa derivada direcional, certo? Então, o que a gente precisa fazer é só substituir. Nós vamos chegar em 2/3, que é, menos 4, né, que é a derivada em relação a x, aplicada no U1, U1 que vale 2/3, U1 que vale 2/3, mais a derivada em relação a y, que vale 1, vezes a componente U2, que vale aqui 1/3, mais a componente para z, a derivada para z, que vale 1, vezes quem? Vezes a componente U3, que vale aqui menos 2/3. Menos 2/3. E daqui, basta que a gente faça o quê? Só simplesmente somar esses valores aqui. No que a gente vai chegar? Nós vamos chegar em... Todos têm denominador 3, então nós vamos ficar com menos 4 vezes 2, que dá menos 8. Aqui é mais 1. E aqui nós temos menos 2. O que deu isso daqui? Nós vamos ficar com menos 10, mais 1 que vai ficar menos 9, dividido por 3, e, portanto, o resultado final daqui vai ser menos 3. É muito importante ressaltar que o resultado da nossa derivada direcional aplicada a um ponto resulta em um número e não em um vetor. Tá? Então, se nós aplicamos num ponto, tem que dar um número. Ok? Então, gente, espero que vocês tenham entendido como funciona. Os passos são sempre os mesmos, tá? Precisa da função, do ponto e do vetor. Normaliza o vetor, né, para deixar ele um vetor unitário, e depois deriva cada uma das componentes, aplica no ponto e então substitui na nossa formulinha. Ok? Muito obrigado e até logo. Nos visitem no site, no Facebook e até mais. Um abraço.